Olá, estamos aqui com a Elisângela Marques. A Elisângela faz parte do grupo de Hubbers do IMC. É também mentora, coach profissional e especialista em soluções corporativas. A Elisângela está junto conosco há mais de um ano e atua hoje como treinadora profissional e mentora tanto dos alunos do IMC como fora também na sua empresa individual. Hoje nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais da Elisângela, entender a sua história, entender a sua transição de carreira e de que forma que ela pode nos inspirar para que a gente possa fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Elis, seja muito bem-vinda à nossa entrevista, ao nosso canal do YouTube, às redes sociais do IMC, que a gente vai estar compartilhando e as pessoas vão conseguir conhecer um pouquinho melhor a sua história. Obrigada, Ali, pelo convite. Sempre é um prazer muito grande poder estar aqui fazendo parte de todos os projetos que a gente vem encaminhando aí no decorrer desse um ano. E eu só vejo coisa boa para frente, né? Mesmo diante de tanta crise, de tanto caos, a gente conseguiu crescer e se desenvolver como pessoa e como profissional também. Isso é o mais importante. Foi a primeira oportunidade que eu tive de estar diante de uma crise. Não foi nada fácil, mas a gente aprendeu a desenvolver habilidades desconhecidas que a gente tinha dentro de cada um de nós para poder seguir o caminho e ajudar as pessoas que nos seguem também. E isso foi um fator muito importante para o meu desenvolvimento, que nem eu mesmo acreditava ter esse potencial. Mas também sempre estando mentorada, né, por você e estando aí com o grupo dos mentores do Hub, a gente se uniu ali, agarrou um ao outro e a gente continua aí, firme e forte, para o que der e vier. É isso mesmo, Elis. Quanta reinvenção nesse momento, né? Nesse novo mundo, nesse novo normal que a gente está vivendo. Um mundo diferente, totalmente volátil, incerto, complexo e ambíguo, dentro do mundo VUCA que a gente fala, né? E já estamos fazendo a transição do mundo VUCA, né? Estamos na era da agilidade, na era do conhecimento, na era tecnológica muito forte. Em terra de robôs, quem tem coração é rei. Então eu pergunto, Elisângela, quem é você, né? Na essência, né? Quem é a Elis, de onde ela veio, onde ela mora, né? E conta um pouquinho da tua transição de carreira. Fique à vontade, por favor. Ai, pergunta bem propensa mesmo. Quando você fala, né, em terra de robôs, quem tem coração é rei. Eu sempre fui uma pessoa que achei que eu era uma máquina e que eu tinha que fazer todas as coisas da melhor forma. E foi nesse processo de autoconhecimento que eu identifiquei que eu era humana e que eu precisava entender sobre os meus sabotadores, sobre as minhas crenças, sobre a minha história, verdadeiramente conhecer quem é Elisângela, independente de profissão, independente de posição. Foi um processo de autoconhecimento vivenciado, aonde eu descobri na minha jornada que a minha essência ela vem de uma história muito simples. A minha vida ela sempre foi muito simples, mas muito robusta, de atenção, de carinho, e eu deixei pelo lado profissional isso um pouco de lado. Inclusive, há 5 dias eu cheguei da terra de onde eu nasci e ali eu vi que a simplicidade é o que conecta as pessoas, porque a técnica, ela pode até te levar mais além, mas quando você conecta pessoas pela simplicidade que você tem, você consegue andar com essas pessoas pela vida toda. Por quê? Porque as pessoas, elas estão carentes de atenção, carente de alguém poder dividir com elas os momentos mais simples, mas que trazem felicidade. É duro até dizer que essas pessoas elas têm uma vida muito simples, mas que elas são felizes do jeito que são. Mas isso não significa que elas não precisam financeiramente ou profissionalmente estar em progressão. A gente sempre fala também sobre o lifelong learning, que é o processo em que a gente constrói uma carreira, constrói a nossa vida, sempre aprendendo, sempre lidando com o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Isso é para a vida toda. Então, assim, a Elisângela é humana. A Elisângela descobriu que ela não é uma máquina, a Elisângela descobriu que ela tem defeitos, que ela tem erros e ela se aceitou do jeito que ela é, buscando sempre melhorar. Como mulher, sou mãe, sou esposa, sou filha, tenho 2 filhas, sou casada, e isso fez parte da base que eu tenho hoje para poder direcionar minha vida profissional, porque eu tive uma carreira corporativa, comecei a trabalhar aos 14 anos,
Então, fiquei no corporativo por 26 anos, e quando eu fui desligada, eu tirei um ano para mim, porque eu trabalhei 26 anos direto, praticamente sem férias, a gente tinha aquelas fériasinhas picadas, né? E ali eu descobri que tudo que eu tinha aprendido nesse meio corporativo, eu poderia ajudar e contribuir para o desenvolvimento das pessoas. O meu processo corporativo, eu sempre lidei com pessoas, eu sempre amei processos, eu sempre amei a parte da gestão operacional dos processos. E ali eu entendi que eu tinha a habilidade de ensinar as pessoas. Quando eu descobri que eu tinha essa arte de lidar e treinar pessoas, aí eu descobri que eu tinha essa questão da liderança intrínseca dentro de mim, era uma coisa muito natural. Eu só não tinha descoberto. Até porque também o autoconhecimento e autodesenvolvimento era desconhecido para mim, né? E hoje, nas empresas, as empresas estão buscando isso, porque elas identificaram que não é sobre processos operacionais, é sobre trabalhar a autoliderança interna das pessoas para que elas levantem da cama todos os dias com a felicidade de estar fazendo o que elas gostam de fazer. E hoje nós estamos sendo procurados exatamente por isso, porque eles entenderam que para que a empresa tenha sucesso, as pessoas elas precisam estar felizes, elas precisam estar se desenvolvendo, e a empresa se sentiu responsável por essas pessoas. Então, esse é o nosso maior objetivo hoje. Por um outro lado, eu sempre busquei entregar um pouco mais do que me pediam. Podia ter sido certo, ou podia ter sido errado, mas ali eu identifiquei que eu era uma pessoa que buscava sempre estar em alta performance. E alta performance não existe um momento que ela para, você sempre está num processo de crescimento. Então, se eu tinha arte de lidar com pessoas, e se eu gostava de dar treinamentos, e se eu buscava sempre dar o meu melhor pelas pessoas, porque eu não tenho medo de ensinar aquilo que eu sei, muito pelo contrário, eu tenho prazer. Agora, o que a pessoa vai fazer com o que eu ensino é sobre ela, não é sobre mim, é sobre o meu papel. E ali foi quando, de fato, eu entendi que eu deveria, sim, voltar ao corporativo na modalidade de treinadora. E busquei o meu desenvolvimento como coach, como mentora, como especialista em inteligência emocional, como master training, e hoje trabalho exatamente com esse legado aí de desenvolver pessoas, ativar nelas as melhores habilidades que elas têm, para que elas deem o melhor pela sua vida e pelo seu trabalho. Elis, quero te ver em campo agora, assim que os presenciais voltarem com tudo. Eu tenho certeza que você vai amar ainda mais a sua profissão, essa descoberta, né? Porque às vezes a gente nem percebe e a gente está com um potencial ali adormecido, né? E o que me parece que aflorou esse teu potencial nesse período que eu já te conheço aí há um longo tempo. O hoje, né? Vamos falar sobre hoje, né? O que realiza a Elisângela, o que deixa ela feliz, o que faz com que ela se levante todos os dias e tenha o propósito que ela escolheu. Conta um pouquinho pra gente como é que é a tua rotina, os teus atendimentos, como é que você conduz aí a tua carreira profissional. Exatamente. Então, Ali, foi bem difícil para mim, mas não foi impossível, porque depois de 26 anos de corporativo, a gente tem horário para entrar na empresa, embora muitos não tenham horário para sair, mas a gente tem uma carga de trabalho ali, né, de 8 às 18 horas. Então, quando você abre mão disso para entrar numa carreira empreendedora, não é fácil. É muito bonito querer empreender, mas o quanto você está disposto a pagar o preço para empreender? E as pessoas que estão de fora, elas acabam vendo os teus resultados, mesmo que pequeno esses resultados, mas elas veem aquilo que você conseguiu, mas elas não conseguem enxergar aquilo, o preço que você pagou para estar ali. Sim, eu abri mão de alguns momentos de família, de viagem, eu abri mão de coisas que eu acreditava que eram boas para mim, mas que naquele momento não fazia muito sentido. É doloroso, sim, você abrir mão de coisas, por quê? Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça o que eu estou fazendo hoje faz parte do meu projeto de crescer e chegar aonde eu quero?
Se não está dentro do escopo do planejamento que eu faço para a minha vida, eu preciso deixar isso de lado. E não é ser arrogante por deixar de lado, é realmente você entender que para que você viva na essência e ajude as pessoas, você precisa estar verdadeiramente focado no seu eu em primeiro lugar. Porque eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. E quando a gente diz sim para tudo, a gente está dizendo não para a gente. Mas quando a gente entende que o não para a gente pode ser o sim para o outro, porque quando você trabalha assim, em primeiro lugar, você vai estar naturalmente ajudando o outro, isso para mim fez mais sentido. Eu tive uma evolução muito grande em meio ao caos, tá? Não fui diferente de outras pessoas, embora já estivesse uns 3 anos fora do corporativo. Eu tive uma crise de ansiedade na pandemia, porque eu queria ver as coisas acontecerem, mas, ao mesmo tempo, essa pandemia antecipou o meu sonho em 1 ano. Por quê? Porque eu tinha planejado para 2 anos seguinte do que eu comecei o meu desenvolvimento, poder dar aula nas empresas, né? Treinamento nas empresas. E a pandemia antecipou isso. Então, quando a gente faz um planejamento, coloca no papel, transforma um sonho em um objetivo, traça metas, micrometas, e o que eu quero dizer com isso? Todas essas metas menores, elas precisam estar alinhadas com o teu propósito. E aí foi exatamente o que aconteceu quando eu recebi o convite para poder dar o meu primeiro treinamento. Foi em meio à pandemia. Por quê? Porque eu já tinha um planejamento. Então, quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve e a gente tem uma vida de frustração. Então, posso dizer, sim, que eu fui uma pessoa e sou uma pessoa que continua evoluindo em meio ao caos, mesmo com algumas adversidades, mas que hoje eu sou capaz de reconhecer essas adversidades, aonde estão meus sabotadores, aonde eu posso melhorar, e lidar com essa situação, que é o campo que a gente entra de ter a inteligência emocional para saber lidar e não prejudicar a outra pessoa, né? Então, assim, eu me considero que nesse meio, nessa transição, eu me tornei uma pessoa antifrágil. Por quê? Porque eu precisava saber o que eu poderia fazer diante da situação que eu estava. E eu aprendi a me adaptar. Porque no momento passado, eu era aquela pessoa que achava que as coisas deveriam ser feitas do meu jeito. Mas eu aprendi nesse processo que eu precisava me adaptar às situações do hoje para que eu gerasse o resultado que eu precisaria para concluir o meu objetivo. Então, assim, foi um processo de evolução, crescimento, foi doloroso, às vezes dói ainda, porque a gente precisa abrir mão de coisas nossas mesmos, eu com eu, reconhecer, né? Porque por eu querer tudo certinho, o meu maior sabotador foi o perfeccionismo. Então, quando eu olhei no espelho e eu vi que eu não era essa pessoa perfeita, que por trás de mim existia uma arrogância de achar que só eu poderia fazer aquilo daquele jeito, eu não estava dando oportunidade para as outras pessoas me mostrarem que elas também eram capazes. E, ao mesmo tempo, eu não dava conta de tudo. Então, eu realmente precisei reconhecer. Foi dolorido, mas foi um aprendizado. E eu vou carregando e levando isso daí para frente como base também, entendeu? Nossa, Elis, que lindas suas palavras, né? E eu percebi ali que tu teve um ponto de virada, né? Em que momento foi o ponto de virada? São 2 perguntas. Em que momento foi o teu ponto de virada que você sentiu que você estava pronta? O que aconteceu? O que você viu? O que você se deu por conta? E o que você aconselha para as pessoas para que elas também busquem esse ponto da virada? Esse ponto que vai fazer com que ela transforme a sua vida e alinhe o seu propósito do que realmente ela quer na vida, né? Então, se você puder responder essas 2 perguntas, vai ser ótimo. Ter tido você como mentora foi um ponto fundamental, porque naqueles momentos em que eu me, em que eu me vi, e agora, para onde que eu vou? E, aliás, nós fizemos um processo de mentoria, que eu nem destaquei aqui, aonde você, na primeira sessão, identificou que o meu projeto, a minha essência estava dentro do corporativo. E eu falava, eu não quero mais isso para minha vida, e não sei o quê. E depois da última sessão do projeto, eu virei para você e eu falei, Ali, realmente o meu sonho está dentro do corporativo. Então, assim, ter alguém com mais experiência que a gente é essencial para que a gente não saia completamente da nossa jornada, porque no meio desse processo a gente precisa reajustar rotas. Então, primeiro ponto, ter um mentor de respeito, um mentor de conhecimento, de experiência, que já traçou a tua história, a história que você quer vivenciar, isso é essencial. Tá? Acreditar, confiar
né? E delegar, sim, tua jornada, o teu caminho ali, com a certeza de que você está no projeto certo. Então, isso entra o planejamento, entra a autodisciplina, porque eu costumo dizer que a disciplina, ela é a ponte entre as tuas metas e as tuas realizações. Não é o teu mentor que vai fazer isso para você. Então, ter alguém que te direcione, ter a questão da autodisciplina, ter o planejamento, isso sim faz parte. A minha chave virou ali, de fato, quando eu entendi que andar sozinha eu poderia chegar onde eu queria, mas estar com pessoas que tinham mais competências que a minha me fariam ir mais longe. Por quê? Porque o meu conhecimento é limitado. Todos nós temos conhecimentos limitados e por isso que a gente precisa de pessoas com mais expertise que a nossa. Ao mesmo tempo que a gente precisa de pessoas que têm menos conhecimento que a gente para que a gente possa viver nesse ciclo de aprende, ensina, e essa é uma constante evolução nossa. Tá? Só que eu já esqueci a segunda pergunta, eu acho. Você respondeu as duas, na verdade. Você então tá bom. Qual foi o ponto, que conselho você dá para as pessoas? Foi perfeita, foi cirúrgica aí no processo, né? Elis, todas as pessoas que estão nos assistindo vão poder se inspirar em você, né? E aí você contou um pouquinho da sua história passada, você falou do seu eu hoje, né? E eu quero saber do seu futuro. Quais são os planos da Elis no médio prazo, no longo prazo? Porque no curto prazo ela já está fazendo acontecer tudo que ela gostaria na vida, né? Então conta pra gente um pouquinho os seus segredos, revele os seus segredos. Então, Ali, como eu falei, foi muito difícil transitar da CLT 26 anos corporativo para viver uma vida empreendedora, que não é fácil, a gente tem que ter muita resiliência, isso tudo. Mas a partir do momento ali que eu conheci qual era o meu perfil, além da gente se conhecer como pessoa, a gente precisa entender quais as nossas habilidades técnicas e emocionais, isso foi muito importante. Entender como organizar o tempo, né? O meu tempo, entender que problemas existem e que a gente precisa confrontar esses problemas de forma que a gente não permita que o nosso ego aflore, porque senão a gente entra numa guerra do eu e não numa guerra de crescimento para ambos os lados, né? Então, quando eu sei onde estão a fonte, quando eu sei onde está a fonte desse problema, eu consigo, de fato, focar na resolução do problema e não em quem ocasionou o problema. Isso foi um processo de conhecimento muito grande e eu me sinto muito feliz por ter conseguido vivenciar isso e não tomar para mim que as dores que não são minhas era um outro desafio que eu tinha, porque eu sofria pelas dores das outras pessoas, quando na verdade elas não fazem parte de mim, né? Então eu sempre sou muito acolhedora, então acabei acolhendo demais algumas situações, alguns casos que mexeram com o meu emocional. E em tão pouco tempo, né, eu consegui me desvencilhar desse processo. Eu busco sempre ter métodos de utilização, planejamento, né, e sempre colocar o que eu preciso fazer hoje para me aproxima do meu objetivo ou me distancia. Isso é uma coisa que a gente tem que ter no feeling, porque muitas coisas vão surgir para te desviar, né? Por exemplo, em agosto eu tinha um projeto, um planejamento, e eu precisei viajar às pressas ao encontro da minha mãe. Então, meu planejamento de nada serviu. Agora eu tenho 2 semanas até o final de agosto para reorganizar e fazer isso. O meu futuro, eu me vejo como, de fato, tendo a minha própria empresa, trabalhando como treinadora, trabalhando de desenvolvendo pessoas, ativando as habilidades que estão adormecidas dentro de cada pessoa. Por quê? Porque eu acredito que... eu não acredito que as pessoas não tenham habilidades, eu acredito que elas não aprenderam sobre habilidades que elas têm. Por quê? Porque nós fomos feitos pelo único Criador. Então, tipo assim, eu vou ser bom naquilo que eu treino mais. Né? Então, assim, para quem me ouve hoje, pode não acreditar, mas a Ali está aqui como prova. 1 ano atrás eu não abri a boca. E na primeira vez que eu abri a boca, eu suei tanto que parecia que tinha jogado um balde de água em mim. Então, isso é treino. E eu aprendo com a Ali, eu aprendo com os mentores com quem a gente anda, eu aprendo com o grupo do Hub, né? E a gente está ali sempre se movimentando, um ajudando o outro, um agregando valor no trabalho do outro. E isso, para mim, é o diferencial, porque eu também entendi que se eu não tiver pessoas para serem meus parceiros, eu nunca vou estar preparado para lidar com a concorrência. E quando eu falo de concorrência, eu falo que quando você foca na concorrência, você tem um processo desleal. Por quê?
por que que eu não posso ganhar tanto quanto o outro? Né? Então, quando se fala de concorrência, eu vejo um pouco como algo decrescente, mas quando eu falo de parceria, eu posso ter um colega que pode complementar aquilo que eu não tenho tempo nem habilidade para poder executar. Então, a gente forma uma parceria e a gente trabalha juntos e ambos ganham. Esse é o melhor dos mundos para mim, é a vida real. E eu busco, sim, busquei e encontrei no IMC esse projeto e busco, sim, parcerias que conectem e que nos levem avante. Nada de concorrência. Isso, é Isso lindo isso aí. que você falou, né? E para entender a parceria, e para que a parceria funcione, é muito importante a gente também trabalhar com o brilho do outro e permitir que o outro brilhe, né? Então, Elisa é assim. A Elisa é uma pessoa que gosta de ver os outros brilharem. A Elisa é uma pessoa que gosta de ver as pessoas felizes, né? Então, parabéns por você se tornar essa mentora que você se tornou. Uma honra para nós ter você no IMC como treinadora. Fico feliz demais em saber que você está com a gente, que você está junto disseminando a cultura do que o IMC é de verdade e a gente quer ter você aí juntinho para muitos projetos. Então hoje te agradeço a tua atenção, agradeço a tua dedicação e o teu carinho por estar aqui abrindo mão dos seus minutos com a sua filhinha, com a sua família, para poder colocar um pouco a tua voz para fora, para que outras pessoas possam se inspirar em você. Então, eu te agradeço, muito obrigada, e eu te convido então para você aí se despedir do pessoal, né? Colocar seu número, seu telefone, seu e-mail, suas redes sociais, para que as pessoas possam então buscar a Elise e possam se conectar também com esse ser humano maravilhoso que é você. Obrigada, Ali. A minha rede social, Instagram, é Elis Marques Oficial. Telefone é DDD 21 97999 6989. E digo para vocês que é possível, sim, você ter uma vida empreendedora. Hoje, né, como tenho uma filha de 24, quase que esqueci, e a outra tem 5 anos, e eu consigo, sim, me dedicar à minha família e ao meu trabalho por conta do planejamento, né? E isso foi uma coisa que o empreendedorismo me trouxe, mas tudo sempre com planejamento, com ações, com projetos, e contem comigo para o que precisar. Eu quem agradeço a oportunidade de poder fazer parte desse time, aonde eu cresço sempre, eu aprendo, e a gente está aí para disseminar essa cultura de crescimento e ativação de habilidades e competências nas pessoas. Obrigada, Elise. Um ótimo dia para Obrigada. você e que a gente possa ter ainda mais sucesso nessa jornada maravilhosa que é desenvolver o outro.